Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à imersão exercício e diabetes. Te ajudando aí a entender os efeitos fisiológicos do exercício físico no diabetes. Eu sou Roberto Dório e hoje a gente vai falar sobre o overtraining em atletas com diabetes, né? O overtraining ele é só o resultado de uma série de estímulos, né, de treinamento. Você dá o estímulo, não dá tempo suficiente para recuperação, outro estímulo, não dá tempo suficiente para recuperação, outro estímulo e assim por diante, até que o indivíduo entra em overtraining. Então, o overtraining nada mais é do que um exagero no treinamento que a gente faz. E claro, quando a gente pensa em treinamento esportivo, o que a gente tem é o que a gente chama de carga de treinamento. A carga de treinamento ela é dada por duas variáveis. O volume, que é o quanto tempo você vai fazer de exercício, ou quantos exercícios você vai fazer. Então, são assim as variáveis que são quantitativas. E a outra variável que a gente tem para controle da carga de treinamento é a intensidade. E a intensidade ela está relacionada ao que é carga qualitativa. Então, quer dizer, o quão difícil é para você fazer, ou o quão fácil é para você fazer. Então, através da modulação entre um maior volume, uma maior quantidade de exercício, um maior tempo de exercício, para que a gente consiga fazer isso, você tem que fazer o quê? Diminuir a intensidade. E o inverso também é verdadeiro. Se você aumenta o grau de dificuldade, consequentemente, você não vai conseguir fazer o exercício por um longo período. Claro que a gente vai dosando isso para melhorar o grau de condição física do indivíduo, só que isso está relacionado ao quê? A carga de treinamento. Quer dizer, é o momento que você vai dar o estímulo, você vai dosar o quanto de volume, o quanto de intensidade vai ser feito. Só que o nosso corpo ele precisa de um período para se recuperar daquele estímulo que ele sofreu através aí do exercício, que causa lá quebra da nossa homeostasia. Então, quer dizer, essa carga do treinamento, que vai gerar uma resposta através da fadiga, ela vai vir de acordo com a intensidade, geralmente, do volume, do treinamento, né? Da carga ali do treinamento. Só que essas cargas, quando a gente pensa em treinamento esportivo, a gente pega como o menor período que existe, né, na periodização, é justamente a questão relacionada ao microciclo. Então, o microciclo compreende uma semana de treino. Então a gente controla a carga de treinamento naquela semana pelos vários estímulos que serão dados. Então o indivíduo ele faz lá exercício, sei lá, na segunda, na terça, na quarta, na quinta ele descansa, na sexta, no sábado e no domingo ele treina novamente. Então muitas vezes é planejado de 5 a 6 vezes por semana o treinamento, o estímulo que vai ser dado e um dia pelo menos de descanso. Claro que vai variar de modalidade para modalidade. E, além disso, o que a gente tem? A questão relacionada ao quanto essa somatória de estímulos vai impactar no grau de condicionamento do indivíduo e o quanto vai precisar de tempo para recuperação para cada um desses estímulos. Quando isso não é respeitado, consequentemente, o indivíduo entra em overtraining. E por que eu resolvi falar do overtraining, por exemplo, no atleta que tem diabetes? Porque em quem tem diabetes, essa questão do overtraining, antes do overtraining, existem fases, né? Que vão levar, claro, a questão do overtraining, que é um momento já onde realmente entrou em fadiga, você tem aumento de frequência cardíaca, tem uma série de alterações que a gente já vai comentar. Só que antes de acontecer isso, o indivíduo automaticamente ele tem aí mudanças, principalmente na glicemia. Então fica mais fácil a gente conseguir identificar, né, alguma alteração relacionada ao treinamento e à carga daquele treino. Se está levando ele ao que a gente chama aí de overuse, quer dizer, já está ultrapassando aí a carga de treinamento adequada para aquele momento. Por que ocorre, então, o overtraining? O treino, normalmente, ou o estímulo que você vai dar, toda vez que você vai fazer o exercício, o que a gente tem ali? Você vai ter uma carga que você vai aplicar, essa carga que vai ser aplicada, que é controlada aí pelo quanto de tempo você vai fazer, que está relacionado ao volume, ou a quantidade de exercícios, ou a distância que você vai percorrer, né? Isso vai determinar o volume do treinamento, o volume da carga, naquele estímulo, naquela aula. E a intensidade. Quer dizer, se você vai correr, com qual velocidade você vai correr? Ah, eu vou correr a 12, a 15 por hora. Né? Quanto isso aí vai representar para você? É uma intensidade moderada? Se é um atleta, geralmente, uma pessoa mais condicionada, ele corre geralmente 18, 20 por hora. Então é uma carga mais alta. Então a gente vai determinar isso. Ah, eu vou pedalar. Você vai pedalar onde? Vai pedalar em lugares planos ou você vai pedalar num terreno acidentado?
onde tem muito aclive, muita subida. Claro que nessa situação a intensidade vai ser muito maior. Então isso está relacionado ao quê? A carga que a gente vai dar no treino. Quando você aplica essa carga no treinamento, o que naturalmente acontece? Você gera aí uma resposta do organismo que vai ser representada pela fadiga. Quer dizer, o quanto a gente vai desgastar o nosso organismo com aquele estímulo que está sendo dado. Então, por exemplo, a gente tem duas situações. Você pode desgastar bastante seu treino, o seu organismo, por exemplo, pensando aí numa intensidade. Desculpa, deixa eu tomar um gole d'água que enroscou aqui. Enroscou alguma coisa na minha garganta. Então, pela intensidade que você tem aí do treinamento, a fadiga que vai ser gerada, você pode aumentar o grau de desgaste do corpo, né, que vai ser refletido nessa fadiga. Relacionado ao tempo de exercício, por exemplo, ao volume, você pode, de repente, fazer uma corrida aí de longa distância, fazer uns 30 quilômetros, 32 quilômetros de corrida. Você vai ficar ali várias horas para percorrer essa distância toda. E automaticamente, a fadiga que você vai gerar para o sistema é extremamente alta. Ou senão, você pode fazer um exercício com um tempo menor, mas com uma alta intensidade, que é muitas vezes o treino intervalado aí de alta intensidade, que é chamado de HIIT. Então, muitas vezes você vai fazer exercício por 15, 20 minutos, mas em altíssima intensidade. E, consequentemente, vai gerar uma fadiga muito grande também para o sistema. Só que toda vez que a gente dá o estímulo e gera essa fadiga, o que é necessário? Precisa de um período de recuperação. E essa recuperação ela está relacionada imediatamente, a hora que a gente termina o exercício, a remoção primeiro dos elementos ácidos que são gerados ali com o treino de alta intensidade, a reposição principalmente aí do oxigênio, né, que muitas vezes no tecido muscular, quando a gente faz exercício em alta intensidade, ele fica diminuído, a oferta de oxigênio. Então precisa regular essa questão de eliminar elementos ácidos do organismo, melhorar a oxigenação, tanto principalmente inicialmente no sangue, né, e depois nos tecidos, nos diferentes tecidos, e vai repor a energia que foi gasta. Energia, basicamente, a primeira que vai ser reposta, a glicose. Então, toda vez que você se alimentar logo depois do treino, vai repor lá a glicose no fígado para fazer a reserva hepática, a glicose vai para o sangue e depois vai ficando lá no tecido muscular para refazer a reserva do glicogênio aí muscular. Só que, após isso, após o treino, após o estímulo, o que a gente tem? A gente tem também a questão relacionada à depleção das proteínas no nosso corpo. Das proteínas, não só de proteína muscular, mas de outras estruturas também. Então, no pós-treino, o que muitas vezes vai ser feito? Vai ser feito lá síntese proteica de tecido muscular, síntese proteica do próprio GLUT4, que é a proteína que transporta a glicose para dentro do músculo, da hemoglobina, né? A hemoglobina que transporta aí oxigênio, remove CO2 do nosso corpo. Então, todo esse período ele precisa de um tempo para que todo esse processo aconteça. E o indivíduo esteja recuperado novamente para aí conseguir automaticamente receber um novo estímulo. Então, muitas vezes, isso é uma coisa que quando eu dava aula na graduação, eu comentava muito a respeito disso, porque nós, como profissionais de educação física, é obrigação nossa não jogar um balde de gelo, por exemplo, naquela pessoa que ficou um tempão para treinar, e de repente ele aparece ali para você, para te contratar como personal, mesmo na academia onde você trabalha, no clube, não importa. Ele vem falar, eu quero treinar. Você fala, poxa, que bacana. Aí você vai treinar quantas vezes na semana? Ah, não, eu quero vir todos os dias. E aí o que acontece? A gente normalmente fala, não, não pode. Quer dizer, o cara demorou um tempão para começar a querer fazer exercício. A hora que ele começa, a gente dá um basta nele, né? Já joga um balde gelado no indivíduo. Quer dizer, como a gente pode controlar isso? Exatamente através da mudança das cargas de treinamento. Então, se fez um treinamento moderado, por exemplo, no outro dia faz um treinamento com alta intensidade. No outro dia, repete esse treino com alta intensidade. E aí, no dia seguinte, faz um treino leve. Você vai dosando o quanto você vai dando de carga para esse indivíduo. E quando a gente pensa no indivíduo com diabetes, quanto mais ele treinar, melhor é. Né, que eu já comentei isso com vocês. Eu fui diagnosticado numa época que se tinha pouquíssimos recursos. E o que me manteve vivo e com uma qualidade de vida adequada até hoje? O exercício físico, o treinamento. Então, o treino, para quem tem diabetes, ele é extremamente importante. Então, na hora que o indivíduo vem treinar, você fala, não, não pode, tem que dar um tempo de adaptação, você vai treinar um dia, descansar um, isso é ruim. Então,
É importante sim controlar essa questão das cargas, o tempo de intervalo. Então, quer dizer, se eu dei uma carga forte hoje para o indivíduo, eu sei que amanhã ele vem treinar e não recuperou o suficiente, faz um treino mais leve. Muda o estímulo, um dia faz um treino com muito mais trabalho de força, e no outro dia faz um treino mais cíclico, um treino mais aeróbio. Não é? Você vai mudando a ordem dos exercícios, que isso impacta também na carga, no quanto a gente vai dar aí de estímulo para o sistema. E depois a gente tem que respeitar o tempo de recuperação. Isso leva ao quê? A uma recuperação, então a gente tem lá a carga do treinamento, que vai gerar uma fadiga, quer dizer, um desgaste do sistema, um momento de recuperação e um momento que é chamado aí de supercompensação, que é o que a gente fala da adaptação ao treinamento. Você começa a você vai começar a correr, você vai começar a andar hoje, você vai andar rápido, daí você corre um pouquinho, anda um pouquinho, daqui a pouco, porque você corre pouco, por quê? Você começa a correr, você entra acima de limiar 2, é uma carga muito alta, você tem que diminuir a intensidade do seu exercício. Então, o que acontece? Quando a gente pensa nessa questão de carga, aí, existe um estresse que vai ser gerado no sistema, né, que a gente chama aí de síndrome de adaptação geral. Então, para cada fase desse momento do treinamento, mesmo lá um dia que você foi treinar, 2, 3 dias, o que a gente sabe, né, que existe? Existe aí uma primeira fase, que é uma fase onde você vai dar o estímulo e pela fadiga que está sendo gerada, automaticamente você vai diminuir aí a sua capacidade em produzir lá o movimento, vai gerar aí fadiga no sistema. Uma segunda fase que é o momento de recuperação. Então, esse momento de recuperação foi o que eu falei: a gente para de fazer exercício, o corpo vai repor ali as energias, vai construir, né, vai fazer síntese proteica aí de tecido muscular e de outras estruturas no nosso corpo, e isso vai normalmente o quê? Aumentando o nosso grau de condicionamento físico para cada estímulo que a gente recebe. Então, consequentemente, que a gente tem aí uma terceira fase, que é o que a gente faz com o treinamento, que é o que a gente objetiva, que é ter o quê? Uma fase de supercompensação. E a gente observa a supercompensação quando? Quando normalmente, que eu estava comentando, né, antes da bomba me interromper, então você começa a correr, você começa a caminhar, corre um pouquinho, daqui a pouco você se cansa e você volta a caminhar de novo. Corre de novo. Aí no outro dia você vai treinar. No final da semana, 3 semanas que você está treinando, o que acontece? Você consegue correr um período maior. Por que isso aconteceu? Justamente pela supercompensação. Então, para cada estímulo que você deu, teve a carga, o primeiro momento onde gerou a fadiga, diminuiu ali a produção de movimento, um segundo momento que fez a recuperação, e o terceiro momento que é justamente o corpo se condicionando, que é chamado aí de supercompensação. Então, nessa situação, isso aí permite cada vez mais a gente, se você ficar fazendo exercício sempre no mesma intensidade, você vai ter um benefício hoje que daqui 2, 3 semanas você já não vai ter mais, porque o corpo já adaptou, você já atingiu a supercompensação. E aí a gente aplica o quê? Um princípio de treinamento esportivo, que é o princípio da sobrecarga. Então é simples entender isso. Ficou fácil, aumenta a distância, aumenta o tempo, aumenta o grau de dificuldade. Quer dizer, leva o seu corpo, o seu treinamento para um novo nível. Só que se nós não respeitarmos, você deu o primeiro estímulo, que gerou aí a fadiga. No momento de recuperação, aonde não houve recuperação total, você dá um novo estímulo, e se você repete não respeita o período de recuperação total até a supercompensação e vai aplicando estímulos consecutivos, o que normalmente vai acontecer? Você não dá tempo, você vai gerando fadiga no sistema, essa fadiga ela vai se somando, ela vai acumulando, e você não respeita o tempo de recuperação. E aí você entra onde? Exatamente no assunto que a gente abordou hoje, que é a questão relacionada ao overtraining. Só que antes de você entrar no overtraining, você tem o que a gente chama aí de overuse. O indivíduo, num grau de treinamento que você normalmente já sabe como ele vai responder, ele começa a responder menos. Ele está tendo um rendimento menor. Essa é uma das indicações. Então, são situações sim que a gente tem que ficar atento. Então, quando a gente pensa aí na questão do treinamento, a gente pensando aí levando em consideração o overtraining, o que caracteriza aí, né? Quais são os sintomas, então, de overtraining? Porque eu já falei, tem o overuse, você já começa a entender que o indivíduo já não está lá respondendo da maneira que a gente estava esperando. Então, nessa situação que a gente tem, os sintomas do overtraining eles estão relacionados às respostas, muitas vezes, do nosso sistema nervoso central. Então, o nosso sistema nervoso autônomo. A parte autônoma ela é dividida em duas ali. Então, o sistema nervoso autônomo parasimpático,
que controla aí as nossas funções quando nós estamos em repouso, quer dizer, ele que determina aí a homeostasia do sistema trabalhar aí numa situação totalmente adequada, e o sistema nervoso autônomo simpático, que é o que é ativado quando a gente vai fazer exercício. Então, quando a gente vai fazer exercício, o sistema nervoso simpático ele é responsável pelo que é chamado para a preparação do nosso corpo para luta ou fuga. Então, o que acontece nessa situação? Você tem aí dilatação das suas pupilas para você poder enxergar melhor. Você tem aumento nos bronquíolos, né? Eles se dilatam para poder trocar mais rápido o CO2 pelo oxigênio. A frequência cardíaca aumenta para mandar mais sangue para o nosso corpo, principalmente lá para o tecido muscular, para o músculo onde vai precisar ser mais trabalhado. Então o corpo te prepara para uma situação de lutar ou de correr. Então ele te prepara para uma situação de estresse. E quando a gente faz exercício, exatamente isso acontece. O overtraining ele afeta, na verdade, as respostas do sistema nervoso autônomo simpático e do parasimpático também. Só que o parasimpático é um pouco mais difícil de ser diagnosticado, de ser interpretado. As do sistema nervoso autônomo simpático são mais fáceis. Então, muitas vezes, isso aí eu vou falar que alguns dos sintomas, e aí vocês vão perceber, vai falar, poxa, teve vezes que realmente aconteceu isso comigo. Não só pelo treinamento, mas às vezes pela própria rotina diária que a gente tem de trabalhar demais, dormir poucas horas, não se alimentar bem, e muitas vezes a gente tem essas situações, como por exemplo aí cansaço excessivo, né? Você sente ali que você está exausto, que você está parece carregando seu corpo e está carregando mais alguém junto, né? Alteração no sono, quer dizer, você não consegue dormir. Quem já não passou por isso, né? De estar numa situação de tanto trabalho, de estudo, uma sobrecarga muito grande, e também do treinamento, onde você mesmo super cansado, você deita para dormir e não consegue dormir, vira de um lado para o outro e não dorme. Isso são sintomas aí do overtraining. Diminuição, muitas vezes, do apetite, você não tem fome. Dores, muitas vezes nas articulações. Frequência cardíaca em repouso aumentada. Então, claro, a gente sabe, o indivíduo que é menos treinado fisicamente, ele tem uma frequência cardíaca maior. Quem é mais treinado tem uma frequência cardíaca menor. Agora, se você percebe que você está ficando com a sua frequência cardíaca mais alta em repouso, pode ser um indicador aí de overtraining. Queda da imunidade, que nesse momento que a gente está agora é uma coisa que a gente não pode permitir de maneira alguma, né? O nosso sistema imunológico ele tem que estar extremamente funcionando ao máximo para poder garantir aí a nossa sobrevivência. Muitas vezes a gente percebe a queda da imunidade porque, de repente, o indivíduo fica resfriado. Então, isso é uma indicação de que houve, sim, queda da imunidade. Então, isso pode representar aí um período de overtraining. Por que eu estou falando de período de overtraining? Porque muitas vezes é comum a gente ver aí em atletas que fazem longas distâncias, por exemplo, maratonistas, não os profissionais, mas os amadores, eles vão fazer a prova, geralmente ficam lá correndo por mais de 4 horas para terminar a prova. Os que são um pouco mais condicionados, aí próximo de 4 horas, e é comum no dia seguinte o indivíduo estar como? Resfriado. Quer dizer, o impacto, aquela carga, né, a fadiga que foi gerada com aquele estímulo para o sistema, ele realmente superou o grau de condicionamento físico que o indivíduo tem, ou assim, exigiu o máximo do organismo dele. Então, naquele período, ele apresenta assim, sintomas de overtraining. Muitas vezes também aumento na frequência respiratória, quer dizer, então, em repouso, você está parado e mesmo assim seu coração está batendo lá mais rápido e além disso você percebe que você está respirando mais rápido também. Então essas situações, muitas vezes essas indicações estão relacionadas aí ao overtraining. Uma coisa que é bastante comum também, tremor, né? Então mesmo a pessoa tá parada, você vai perceber que você está tremendo. Então, e claro, sem estar com frio, né? Então nessa situação realmente aí é um outro indicador. E o overtraining, né, o mesmo overuse, a gente tem que ficar atento, porque além desses sintomas, né, que você vai ter relacionados ao sistema nervoso, a gente tem o problema estrutural também. Então você pode ter sim aí alguma lesão musculoesquelética. Então pode ter sim algum problema, como já aconteceu com pessoas que eu conheço que começaram a correr, resolveu, vou correr. Começou a treinar, aí treinava a semana inteira e no fim de semana ia participar de prova de 5 ou 10 quilômetros. Na outra semana treinava a semana inteira e repetia esses estímulos. E eu conversei com a pessoa e eu falei, você precisa de um período para se recuperar.
Não, mas eu corro fraquinho. E aí o que aconteceu? Fratura no pé, né, em alguns ossos ali do pé. Então isso é uma coisa que a gente vai estressando o organismo de um jeito, claro, eu normalmente abordo mais essa parte fisiológica, mas a gente tem que entender que toda a parte estrutural, ela precisa também de um período maior do que a parte fisiológica para se refazer do estímulo que a gente aplicou. E muitas vezes aí, isso é algo que é bastante frequente, principalmente em corredores, né? Então, para a gente aprender aí a respeitar, se você tem indivíduo aí com diabetes que corre, né? Que hoje é muito comum o pessoal treinar a corrida, sempre orientar para respeitar aí os períodos de recuperação. Então vamos lá, que tem pergunta aqui. Olha lá, Wilson. Dieta pobre em carboidrato aí após o treino, né? Longo, mais de 3 horas. Se pode prejudicar a recuperação muscular. Olha, eu sei que você tem diabetes tipo 1. Então, o detalhe é o seguinte: o que você tem que fazer? Manter a sua glicemia dentro do padrão aí de normalidade. Mas a ideia é, se você gasta muita energia e através da sua alimentação você não fornece o suficiente, o que naturalmente vai acontecer aí? O sistema vai começar a degradar a proteína muscular para poder gerar glicose. A gente que tem diabetes, a gente tem até uma certa flexibilidade com isso. Porque se você começa a medir sua glicemia e você vê que ela está ficando um pouco mais baixa, o que você faz? Diminui um pouco a dose. E aí o que acontece? Deixa a glicemia um pouco mais alta. Que enquanto tiver glicemia, glicose suficiente no sistema, circulando no sistema, para ser captada e ser usada como fonte de energia para síntese proteica, você não vai certamente degradar aí tecido muscular. Mas se você mantiver sua glicemia muito próxima do normal, ou mesmo, né, é frequente a gente fazer exercício, principalmente aí com mais de 3 horas, você que pedala bastante, normalmente o que a gente tem aí? A gente sabe que a resposta na glicemia ela é bastante acentuada, então tende aí a diminuir bastante, e diminuir rápido. E aí você fica fazendo hipoglicemia, aí é pior ainda. Aí certamente vai degradar bastante tecido muscular, porque o fígado vai ter que aumentar ali a reserva de glicose para o sistema. E se você não tem o sistema equilibrado, vai demorar mais tempo para fazer síntese proteica, tá certo? A Tatiana aqui está fazendo uma pergunta também. O treinamento aí concorrente, né? Ele pode levar aí o indivíduo a ter overtraining, no caso aí de quem tem diabetes, né? Também quem não tem, né? Porque o que acontece? Por que ele é chamado aí de treinamento concorrente? Porque a gente vai treinar o mesmo grupamento muscular em modalidades que são diferentes, em capacidades diferentes. Então você vai fazer ali o treino de força, por exemplo, e o treino também cíclico, do treino, por exemplo, de corrida, ou pedalando, ou no elíptico, não importa, na mesma sessão de treinamento. Nessa situação, o que vai acontecer? A intensidade do treino, como eu falei, né, a carga do treino é o que você vai fazer. Então a carga aí é o quê? Você vai fazer um treino em sala de musculação e vai também fazer o trabalho aeróbio, por exemplo. O treino concorrente. Você vai treinar membros inferiores, vai fazer um treino de membro inferior, um trabalho de força e depois vai lá correr. Quando a gente percebe a carga, ela gera o quê? Gera fadiga para o sistema. O treino concorrente ele vai gerar uma fadiga maior para o sistema, porque você vai ficar mais tempo fazendo o exercício. E além disso, a reserva, a intensidade do treino vai sim proporcionar uma fadiga maior, uma diminuição maior, principalmente nas reservas de glicogênio muscular e glicogênio hepático também pelo tempo de exercício. Nessa situação, o que a gente tem? Uma carga maior. Então, se você fez treino hoje, fez um treino concorrente, o que não pode fazer é amanhã fazer o treino concorrente de novo. Então, fez hoje treino concorrente para membro inferior, amanhã faz de novo. No outro dia faz de novo. Aí sim, você leva o indivíduo ao overtraining, independente dele ter aí diabetes ou não, né? O que acontece é que o indivíduo que normalmente tem diabetes, além dele ter uma carga muito grande de trabalho, depois a tendência natural é ele ficar fazendo um monte de hipoglicemia pela quantidade aí de glicogênio muscular que foi bastante depletado, tá bom? Oi, amor. Só para completar a sua resposta para o Thiago, sim, ele comentou ali se é proteólise. A proteólise, isso. Né? Tiago, a proteólise, na verdade, ela é a desnaturação da proteína. Então, assim, proteólise quer dizer quebrar a proteína, né? É o processo de quebra da proteína. A proteína, a gente sabe que ela é formada com um monte de aminoácidos, um ligado no outro.
de uma maneira totalmente sequencial, organizada ali, que forma uma proteína que tem uma função específica. Quando a gente fala de desnaturação da proteína, é a proteólise mesmo. Ele vai desligar, né, separar um aminoácido do outro, quer dizer, desfez aquela proteína. E aí uma parte desses aminoácidos ele acaba sendo usado no sistema energético. E é assim, é a proteólise, tá bom? E desculpa que eu acabei não vendo aí o seu comentário. Deixa eu ver aqui, o Gabriel tá colocando aqui. Tudo bem, Gabriel? Boa noite. Falando aí do sono, né? Fazer uma live falando a respeito. Ah, tá, da parte da glicemia noturna. Que esse aí é um pesadelo que a gente geralmente tem, né? Principalmente quando a gente treina à noite. Eu, durante muitos anos, quando eu era atleta de taekwondo, meus treinos basicamente eles eram noturnos, né? E realmente teve aí alguns episódios de hipoglicemia que foram, assim, hipoglicemia grave, mas que no fim foi cômico, né? Uma vez eu caí da cama, e do lado da minha cama tinha uma escrivaninha, e eu caí e fiquei ali preso entre a escrivaninha e a cama. Meus pais só conseguiram me tirar ali porque meu irmão chegou e veio e me puxou pelas minhas pernas ali, ele me arrastou. Então ele conseguiu me tirar ali do lado da cama. Então, realmente essa situação sim pode acontecer. No pós-treino aí seria legal, apesar de estar com boa glicemia, mas sabe que teve aí o treino muito longo, onde o desgaste aí foi muito alto, se seria bom usar a insulina para se alimentar mais. Então, Gabriel, aí a gente tem duas situações. Uma você pode diminuir a sua dose de insulina para tentar deixar a glicemia um pouco mais alta. Por isso que eu te falei lá, eu estava comentando, na verdade foi o Wilson, né, que perguntou, de você deixar a glicemia um pouco mais alta, porque enquanto você não está fazendo hipo, você tem sem energia suficiente. Agora, se você normalmente restringe muito a sua alimentação, depois de um treino mais longo, você vai obrigatoriamente precisar se alimentar mais. E se você não compensar, certamente você vai ficar hiperglicêmico. Então, aí é uma questão de você testar essa situação, de você comer, treinar e de repente diminuir um pouco a sua dose de insulina, né, antes do treino, para deixar a glicemia um pouco mais alta e evitar diminuir a glicemia. Que como eu uso o sistema de infusão contínua, uso a bomba, muitas vezes dependendo do treino que eu faço, eu deixo com a dose de insulina basal diminuída ali só em 50% da dose de insulina basal por até 5 horas. Então, eu vou monitorando, né, como está a glicemia. Então, para manter num bom padrão, eu diminuo em 50%, quer dizer, metade da dose, 5 horas depois que eu treinei, por 5 horas. Aí funciona bem. O detalhe é assim, você tem que ir testando para você o que funciona melhor. Porque, na verdade, a gente tem dois caminhos. Um é ofertar menos glicose, que vai tender a deixar um pouco mais de glicose no sangue e vai ter mais glicose para o sistema captar. E o outro é você, para comer um pouco mais, porque precisa tomar cuidado com essa questão da insulina. O que acontece? Eu comi uma determinada quantidade e compensei. Só que como eu gastei muito, eu vou comer mais. Aí você come mais, só que você também aplica mais insulina. E aí qual é o detalhe? Você forneceu insulina, a probabilidade de fazer hipo, mesmo comendo mais, também aumenta. Então você pode sim, de repente, comer um pouco a mais e compensar um pouco a menos com insulina para ajustar, né, para você o que funciona melhor, ou comer a mesma quantidade, mas diminuir aí a quantidade de insulina também. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar, pensando na parte nutricional relacionada ao treinamento, é mais importante a gente fazer várias refeições, né, depois do treino, do que propriamente fazer uma refeição única com uma carga muito grande de nutrientes. Então você consome ali depois, imediatamente depois do treino, obrigatório consumir aí carboidrato e consumir também proteína. E depois você pode ir fazendo refeições menores, né, a cada 2 horas, 3 horas, com quantidades menores de carboidrato e fornecendo também proteína para o sistema, porque o fornecimento de proteína gradativo ele funciona melhor, né, principalmente na fase de recuperação aí do treinamento. Então é algo que assim é bastante pessoal, né? Porque quando a gente pensa na intensidade do treino, é só você que sabe exatamente o quanto aquele treino exigiu, né? E aí você tem que buscar como vai funcionar melhor para você. Mas pensando assim fisiologicamente, a gente tem tem essas duas possibilidades, tudo bem? E aí como é que a gente monitora então a carga do treinamento para justamente evitar o overtraining, né? Então como é que eu posso treinar com uma carga que seja suficiente para
causar uma fadiga adequada no meu corpo para ele tentar se recuperar, ter supercompensação e eu cada vez me condicionar melhor sem ter o overtraining. A gente tem que levar em consideração que no treinamento, o que a gente tem? O que a gente chama de carga externa, que é o que você determinou que você vai fazer, quantos exercícios vão ser feitos, com que carga vai ser feito, quantas repetições serão feitas, ou se vai pedalar, quer dizer, que treino que você vai fazer? Ah, não, vou pedalar por 100 km, 150 km. Em que terreno que você vai fazer? Ah, não, é totalmente plano. Não, vai ter bastante aclive e declive. Então, você traçou já a carga de treinamento que você vai fazer. Isso aí é o quê? É uma carga externa. Você determinou o que você vai fazer. Agora, como é que você sabe se aquela carga que você determinou para você, colocando como sendo você, para o seu grau de condicionamento, uma carga moderada, uma carga mais intensa, uma carga leve, como é que você vai monitorar isso se você não tem uma resposta interna? Isso é chamado de carga interna. Então, são variáveis que a gente normalmente utiliza para controlar o quanto nós sentimos em relação àquele estímulo que foi dado. O estímulo que foi prescrito, que você definiu ali, ou o seu professor definiu para você fazer. E aí, normalmente, o que a gente usa? A mais frequente e mais fácil da gente monitorar é justamente a frequência cardíaca. Agora, não tem o frequencímetro, não tem problema, pode usar uma escala subjetiva de esforço. Então, uma escala ali de 0 a 10, ou de 1 a 10, onde 1 é extremamente fácil e 10 é impossível praticamente de fazer. Então, você consegue ali dentro desse score, né, desse intervalo, você consegue determinar o quanto foi difícil para você fazer aquele exercício. Só que para quem tem diabetes, a gente tem aí um outro fator que é importante, que são as respostas na glicemia. Então, o glicosímetro nessa situação, ele vai funcionar muito bem. Porque a gente sabe que quando eu faço um exercício com intensidade moderada, o que a gente espera? Que a glicemia que você mediu antes e mediu no final, ela está bem distante uma da outra. Quando eu faço um treino com uma carga bem elevada, a glicemia ela tende a ficar parecida ou muitas vezes até um pouco mais alta. Por, claro, respostas hormonais aí de adaptação do sistema. Mas você sabe que acontece isso. Agora, de repente, como é que você pode identificar essa situação do indivíduo, do atleta com diabetes aí está entrando em overtraining? Exatamente ele indo treinar, fazendo um treino que é moderado, ou você sabe que aquela carga, o corpo dele entende como sendo moderado, ou o seu corpo, se você estiver prescrevendo para você mesmo, você sabe que aquilo ali para você é moderado. É uma coisa que ele não está acima do que você consegue fazer, nem abaixo. Está mais ou menos dentro do padrão aí. E você faz esse exercício, a sua glicemia aumenta, sem ter um fator externo para isso, que os fatores externos eu sempre comento com vocês, né, que são as outras variáveis, não só a medida da glicemia, mas o que você comeu, de repente comeu lá um carboidrato complexo aí, que vai chegando aos poucos enquanto você está fazendo o exercício, e muitas vezes a sua glicemia pode estar mais alta. Mas se não tem nenhum desses fatores que possam influenciar, consequentemente, pode ser sim o primeiro indicador de que está tendo aí, está começando a apresentar aí overtraining, né? No caso aí o overuse. Então, intensidades onde você está acostumado já a treinar. A glicemia começa a ficar mais alta ou a glicemia ela baixou. Só que você tem tipo uma espécie de efeito rebote. No pós-treino, ela tende a ir aumentando. Aumenta e continua alta. Então, nessa situação de ficar hiperglicêmico por muito tempo, com um treino que a gente sabe que ele é adequado para você, automaticamente isso indica que teve aí uma resposta fisiológica muito acima do que você tinha previsto. E isso sim pode ser aí um indicador, um forte indicador de overtraining. E aí como é que a gente corrige isso? Diminui as intensidades. Se você está treinando todos os dias, deixa um dia sem treinar. Treina um dia sim, um dia não. E durante uma semana, pelo menos, 1, 2 semanas, você vai treinando com intensidades menores. Então, faz um treino moderado, descansa um dia, no outro dia treino moderado. Então, dessa maneira, né, durante 1, 2 semanas, é o suficiente aí para você se refazer. Então, são situações aí que a gente, para quem tem diabetes, no fim, com um atleta normal, a gente não tem hábito de ficar medindo glicemia, a não ser que você queira medir o quanto o esforço, né, pela ativação hormonal, né, pelas alterações hormonais ou provocadas pelo esforço, vão influenciar na glicemia daquele indivíduo. Aí você monitora a glicemia, mas no geral não. Agora, quem tem diabetes sempre vai monitorar a glicemia.
que é obrigatório. Senão você corre um risco muito grande de ficar fazendo hipoglicemia durante o exercício ou após o exercício. Então, o recurso que a gente tem é medir a glicemia antes, fazer o exercício e medir depois. Então, essa frequência maior que a gente tem nas medições da glicemia, elas são fundamentais para detectar qualquer alteração que possa estar acontecendo aí no corpo. Por exemplo, que eu falei, diminuição da resposta imunológica. E o que acontece? Você começa a desenvolver alguma doença infecciosa, começa a ficar resfriado, começa a ficar gripado, e antes mesmo de você realmente ficar gripado, resfriado, a sua glicose já começa a mudar. Porque o sistema já identifica que tem alguma coisa que não está adequada e começa a liberar hormônios que agem como contra-reguladores da ação da insulina, né? Principalmente aí o cortisol. Então, com essas alterações, automaticamente a glicemia tende aí a ter alterações também. Tá certo? Então, são fatores que, no fim, para a gente identificar, né, o indivíduo com diabetes, para ele apresentar, se ele está apresentando aí overtraining, acaba ficando de maneira mais fácil, por conta principalmente das medições das respostas glicêmicas que a gente tem durante o treinamento. E por que eu falo que fica fácil? Porque eu estou falando de quem treina com frequência, mesmo que seja um atleta amador. E se for um atleta profissional, mais fácil ainda, porque ele está treinando frequentemente, existe uma planificação das cargas de treinamento e, consequentemente, sabe-se a resposta glicêmica que ele vai ter. Então, começou a ter uma resposta glicêmica aí meio fora do que a gente está esperando, consequentemente, aí pode sim ser uma referência aí, um aumento, uma indicação de que está entrando em overtraining. Então, essa é uma indicação, pessoal, que é fácil a gente identificar a questão do indivíduo aí que tem diabetes, se ele está entrando em overtraining, resposta glicêmica do treino, fora do padrão que você determinou. Porque, não, hoje eu sei que eu vou fazer um treino, por exemplo, um treino concorrente, e com uma intensidade mais alta. Além do volume, eu vou aumentar a intensidade. O que você espera que vai acontecer com esse indivíduo? Que ele vai aumentar a glicemia dele. Você colocou isso. Você determinou já o treino. Você sabe que a resposta glicêmica é essa. Agora, fez um treino moderado, fez um treino leve, que era ali um treino recuperativo, e de repente a glicemia continua aumentando. Então, são respostas fisiológicas que a gente tem com base nas variações glicêmicas e que ajudam e muito na questão relacionada aí a gente identificar precocemente se o nosso aluno com diabetes ou você que tem diabetes e treina, né, você consegue identificar se você está exagerando aí ou não no seu treinamento. Muito obrigado e lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Até mais!